Nós temos a honra de receber agora ministro de Minas e Energia, no ano de 2022, do governo Bolsonaro, Adolfo Saxida, ao lado para uma participação especial nessa entrevista do nosso presidente Bolsonaro. Presidente, começo com o senhor, dando as boas-vindas, já que o senhor participa especialmente desta oportunidade de ouvirmos aqui o nosso querido Saxida. Seja bem-vindo, presidente, é uma honra poder conversar com o senhor. Obrigado, Pitoli, ouvintes da Auriverde, uma satisfação retornar a esse espaço aqui democrático. Cumprimento você, a direção da rádio, por realmente fazer a diferença no Brasil. Eu estou aqui do meu lado, Adolfo Saxida, naquela reta final do nosso governo, ele assumiu o Ministério das Minas e Energia. E mesmo tendo ficado poucos meses na frente, tem muita realização. E mais ainda, ele participou lá atrás da equipe econômica do Paulo Guedes. Antes de passar a palavra a eles, se me permite aqui, Pitoli. Claro. Aqui com muito orgulho, né? Em 23, estive nos Estados Unidos, por 3 meses, e ganhei o livro aqui do nosso querido Donald Trump. E esse livro aqui custava caro recebê-lo, devidamente endereçado, né? Mas fiquei feliz, até porque a imprensa, no dia de ontem, alguns órgãos vão bater em mim porque o Trump não me seguia nas suas mídias sociais. Ele não segue ninguém, tá certo? Mas o cara quer sempre botar você para baixo. Dizer que esse livro que eu ganhei dele não é apenas ganhar o livro, mas nós tivemos a participação nele aqui. E está aqui 2 páginas, né? 2 páginas aqui no livro. Tem aqui ele publicou também, eu mandei um recado para ele, bastante curto aqui, e eu tive a satisfação, então, de estar no livro dele. Tá? Esperamos, sim, um convite por parte dele para a sua posse. E, obviamente, eu vou peticionar o senhor Alexandre de Moraes, e ele decide se eu posso ir na posse do presidente Trump ou não. Deixo bem claro que tem uma relação de amizade muito boa com ele, melhor do que eu. Tem o meu filho Eduardo, que assistiu a apuração, a convite dele, né? Em torno de 90 pessoas assistiram ali dentro da casa dele a apuração. Estava lá, além do Eduardo, o nosso ex-ministro Gilson do Turismo e o filho dele, que foi recém-eleito vereador lá em Recife. Mas a figura hoje aqui, quem vai falar não vai ser eu, não. Vou apenas dar uma de jornalista juntamente contigo, Pitoli, para questionar aqui o Saxida. Saxida, com a palavra aí. Bom, obrigado, presidente. Obrigado, ouvintes aí da Rádio Auriverde. Obrigado por essa oportunidade. Uma honra. Obrigado, Saxida. Aliás, Saxida, nós tivemos aqui, você conversou conosco dias atrás, para falar do lançamento do teu livro em Brasília, né? No dia do lançamento do livro em Brasília. Como é que tá? Como é que foi o lançamento, Saxida? Aqui o livro, né? Tá com o presidente, então agradeço demais, né? O livro está excelente, tá indo muito bem, mas ele é um registro histórico. Por quê? Porque é como eu tenho dito, você pode gostar ou não de uma política econômica liberal, mas você não pode ir contra os resultados. Olha só, nós fomos o primeiro governo, desde a redemocratização, que terminou seu ciclo gastando menos do que quando entrou. Quando nós entramos, o governo gastava 19,4% do PIB. Quando saímos, 18%. Teve uma pandemia, uma crise hídrica e uma guerra no meio. Adivinha o que aconteceu com a dívida pública? Caiu no Brasil. Era 75,4%, caiu para 72,7%. Nós terminamos o ano de 2022 com uma inflação, pela primeira vez na história, menor que nos Estados Unidos e um crescimento econômico similar ao da China. Eu acredito que uma agenda econômica liberal e de sucesso dessa merece uma segunda chance. Presidente... nós começamos com o pé lá embaixo na economia. Primeiro nós fundimos 4 ministérios num só, e o comandante era o Paulo Guedes. Foi o Paulo Guedes. E para todos os ministros meus, ele tinha total liberdade para trabalhar no respectivo ministério, inclusive não aceitando indicação de quem quer que seja. Podia alguém indicar, mas obviamente ele fazia a devida triagem e daí sim dava oportunidade ou não para aquela pessoa. Quem deu oportunidade para o Saxida foi o próprio Paulo Guedes, que fez um sucesso lá juntamente com uma garotada na faixa dos 40 anos, né? Que realmente entendiam de economia e queriam fazer a coisa certa por uma questão muito mais de patriotismo. Se for para pensar em ganhos, né, não compensa muita coisa, mas dá uma bagagem para eles, deu oportunidade para eles se apresentarem. E uma das primeiras medidas nossas, que nós resistimos à pandemia, foi a lei da liberdade econômica.
Rapidamente, Taxida, o que foi essa lei? E se for possível, se não tiver, eu dou um exemplo concreto de como essa lei ajudou aqueles que estavam iniciando na sua vida econômica lá atrás. Bom, a Lei de Liberdade Econômica, o resultado concreto dela, em 2016 você levava 4 meses para abrir uma empresa no Brasil. Após a Lei de Liberdade Econômica, você abre uma empresa no Brasil em 12 horas. Então, toda aquela burocracia foi retirada para facilitar a vida do cidadão. Um exemplo simples, se eu estiver errado, você me corrija, faça favor. Vamos o nível mais agora de todos aqui no Brasil. Uma senhora queria abrir um salão de beleza, ou um homem aí queria uma oficina mecânica. Quando eles iam ao município pedindo o alvará, levava meses e às vezes anos para isso acontecer. Com essa lei, ou seja, você entrou com o pedido, se em 30 dias a prefeitura não respondeu, você pode abrir o seu negócio, é isso mesmo? É perfeito isso, presidente. E digo mais, eu vi agora nas eleições para prefeito, vários prefeitos e vereadores falando que querem aplicar a Lei de Liberdade Econômica a nível municipal. Ou seja, a lei é tão boa que está gerando frutos. Seguinte, que por muitas vezes a burocracia, o atraso é proposital. Querem tirar um ganho político em cima daquilo e em cima dos mais humildes. Então, a geração de emprego se fez presente. Empregos, obviamente, informais muitas vezes, né? Mas a pessoa tinha ali o seu meio e ia cuidar da sua vida. E quanto mais você ia a fundo... Opa! Né? O pessoal fala que muitas vezes a atuação da polícia. Sim, é muito importante a atuação da polícia. Mas, com mais gente empregado, você diminuía a violência em nosso país. Como diziam, arma de fogo traz violência. Não, nós também aplicamos a lei de liberdade para arma de fogo, logicamente com alguns critérios, e a violência caiu no nosso Brasil. De 2018 para 2022, passamos de aproximadamente 60 mil mortes por ano para 40 mil mortes. Mas o assunto aqui é economia. Uma outra coisa também que foi feita pelo Rogério Marinho, que depois foi ser senador lá pelo Rio Grande do Norte, foi a questão das normas regulamentadoras. Ele revogou aproximadamente 5 mil normas regulamentadoras. O povo muitas vezes não tem conhecimento do que é isso. É para quem emprega, para o patrão, né, para o empreendedor, isso é muito importante. O que eram essas normas e por que foram importantes serem revogadas nessa acção? Eu vou começar dando um exemplo concreto. Os decretos, normativos, regulamentações eram mais de 5 mil e foram todos reduzidos para menos de 15. Então, aquela confusão jurídica, você reduziu de mais de 5 mil legislações diferentes para 15. Um exemplo aqui, você tinha mais de 40 multas diferentes para um banheiro de uma empresa. Então, o fiscal chegava numa empresa, ele podia encontrar 40 maneiras diferentes para multar a empresa. Pô, por causa de um banheiro, não é só isso. Você está vendo jogo de futebol hoje pela manhã? Hoje tem jogo de futebol pela manhã. Na época não tinha. Por quê? Porque essas normas também pediam até jogo de futebol pela manhã. Então, era uma confusão danada que o quê? Dificultava as empresas a contratarem. Graças a isso, você vê o que está acontecendo no Brasil até hoje. O Brasil não para de bater recordes de emprego. Muito porque você facilitou a vida do empregador e deu melhores condições e melhores salários para os trabalhadores brasileiros. Pessoal, olha, voltar aqui à questão do banheiro dele, 40 itens para te multar. Ali levava-se em conta, entre outros, 40 itens, altura do vaso sanitário, água corrente, largura da porta, ventilação, rugosidade do papel higiênico e por aí afora. Lógico, tem tudo quanto é local, tem os bons e os maus. O mau fiscal vai lá e procura uma maneira de tirar algum lucro em cima disso. A maioria não age dessa maneira, mas nós evitamos a atuação desses poucos maus fiscais que atrapalhavam muito no andamento daquela empresa. Futebol, ele falou de manhã, eu sei que ele gosta de futebol americano, o nosso futebol aqui é outro, né? Você pode ver, você não via lá atrás o jogo de futebol às 7 da noite, 8 da noite, agora você vê. Por quê? Essa lei deu condições para que essas pessoas realmente, né, os times de futebol pudessem comparecer, pudessem apresentar seu futebol essa hora. Quando geralmente começava às 9h40, o cara chega cansado em casa, vai trabalhar, pega 1 ou 2 ônibus, não consegue ver um jogo de futebol, tá? Chega em casa, ele está cansado, não via. Hoje você vê. Hoje à noite tem futebol, por exemplo, a partir de 19 horas. Tem aí um grande clássico, né? Palmeiras e Grêmio, acho que é 20 horas
Qual é o teu time, Saxino? É o Londrina Esporte Clube. Londrina Esporte E o Clube. Fluminense da primeira divisão. O Fluminense está numa situação bastante complicada, né? Vamos torcer para não cair. Mas essa lei da liberdade econômica permitiu tudo isso. O cara abriu uma pequena pizzaria, uma pequena padaria para ele, sem problema nenhum. Vitória, contigo a palavra que eu não quero tomar teu lugar também, não. Estou aprendendo aqui, professor Bolsonaro. Presidente, vou fazer uma bagunça na cronologia, mas é algo que, inclusive, falei para o Saxida quando passou por aqui, presidente. Eu via a angústia do senhor na escolha de presidentes da Petrobras, naquele momento da explosão dos preços, em especial no final da administração do senhor, guerra, enfim, saindo da pandemia, guerra Rússia e Ucrânia, toda a dificuldade e o preço do combustível aumentando. E o senhor, eu via, né, a tua angústia, presidente, na substituição de presidentes da Petrobras, até encontrar a saída na substituição no Ministério de Minas e Energia. Eu queria que o Saxida contasse para nós o que foi feito ali, que fez com que o preço do combustível tivesse quedas sucessivas, semanas subsequentes, inclusive inspirou outros países a fazerem a mesma coisa. Saxida. Bom, era um momento muito atípico no mundo, né? Você estava com uma explosão de preço, não só de combustível, mas como de energia. E aí, se o presidente me permite, agradecer a parceria do Congresso Nacional, que foi fundamental para nós aprovarmos as medidas legais necessárias. E nós aplicamos ali, lógico, não sei, o presidente quer comentar? Não, fica você, está na verdade. Nós aplicamos ali, junto com o Congresso Nacional, a parte essencial de nossa política econômica, que é abaixar imposto. Olha, quem sabe melhor o que fazer com o seu dinheiro é a pessoa. Então, o que nós fizemos? Só para... sem querer ser... Nós zeramos os impostos federais sobre combustíveis. Junto com o Congresso Nacional, nós promovemos uma ampla redução dos tributos. Essa redução foi tão forte que gerou, pela primeira vez na história brasileira, 3 meses consecutivos de deflação. Enquanto o mundo inteiro sofria com o aumento do preço da energia elétrica e dos combustíveis, o Brasil experimentava deflação em energia elétrica e combustíveis. Então, o que nós fizemos foi manter a lógica da nossa administração. Qual era? Vamos reduzir o gasto público. Porque quando reduz o gasto público, sobra dinheiro. Quando sobra dinheiro, a primeira coisa que a gente faz, devolve para todo brasileiro. E como é que a gente devolve o dinheiro para todo brasileiro? Reduzindo tributos. Depois, ajudamos os mais pobres. Como é que é isso? Nós aumentamos o programa social. Quando a gente entrou, era R$ 179, quando nós saímos, era R$ 600 que nós pagávamos. E, por fim, nós fazemos o quê? Nós ajudamos os nossos filhos. E como é que a gente ajuda os nossos filhos? Abatendo dívida pública. Foi isso que nós fizemos. Abaixamos os tributos e o resultado apareceu. Só para complementar aqui. Nós não fizemos nada no canetaço, como lá atrás foi feito. Lá atrás foi feito, governo de esquerda, né? E o presidente Temer recebeu o governo com uma dívida monstruosa da Petrobras, próximo da casa de 900 bilhões de reais. Esse é o resultado da irresponsabilidade. Nessa ajuda do parlamento, eu só quero nominar uma pessoa. O dono da pauta na Câmara é o seu presidente. Tivemos o apoio do Arthur Lira para botar isso em votação. E aprovamos. E mais ainda, ele falou em impostos federais, de gasolina, diesel, etanol e gás de cozinha. Também botamos um teto no ICMS, que é o imposto estadual. Tinha estado que era 34% percentual do ICMS. E esse estado, por exemplo, cobrava por litro de gasolina R$ 2,30. Reduzimos a metade isso daí. Logicamente, e foi como foi pelo parlamento, os questionamentos jurídicos não foram avante. E nós mantivemos esses valores todos aí. E mais ainda, a projeção nossa por ano era deixar de receber em torno de 40 bilhões de reais. Acredite se quiser, passamos a arrecadar mais. Ou seja, entendeu-se que os impostos do Brasil estão elevados por demais, e quando o imposto aumenta muito, o empreendedor, o patrão, né, ele tem 2 alternativas: quebrar ou sonegar. Isso começou a baixar no Brasil. Então, todos lucraram com isso. Aquela pessoa que, ao botar combustível, gastava, por exemplo, menos R$200 por mês, ele usava R$200 em outra compra e pagava imposto naquele novo produto. Então, descobrimos, a equipe econômica, obviamente, né, que a redução de impostos é benéfica e no Brasil estava exagerado. Me permite também
Você pega o gancho agora aqui, tá? Vou dar uma de jornalista, vou dar uma de Pitoli aqui. Manda ver. O Paulo Guedes falava muito em reindustrialização. E, pelo que eu entendi, o início dessa reindustrialização foi a diminuição de outros impostos. Como, por exemplo, ele diminuiu o IPI em 30% aproximadamente em 4 mil produtos. O que foi isso? Bom, essa foi uma medida das mais importantes que nós tomamos, preservando os interesses gerais, que foi uma grande redução nos impostos de produtos industrializados, mantendo a Zona Franca de Manaus toda tranquila. Não foi mexido em nada de lá, ou seja, respeitamos a Federação Brasileira, mas essa redução do IPI trouxe a geladeira mais barata, o carro mais barato, a televisão mais barata, o fogão mais barato. Ora, menos IPI facilitou a vida da indústria. E junto com a nossa redução nos impostos sobre energia elétrica, o preço da energia elétrica caiu. A energia elétrica é um insumo básico do processo produtivo. Então, você teve um grande boom de desenvolvimento no Brasil, né, nesse ano de 2022. Você nota o seguinte, o mundo estava em crise e o Brasil estava voltando com tudo. Muito por quê? Por causa desse corte de impostos que barateou o custo de produzir no Brasil. Bem, a energia considerada algo essencial não foi apenas os combustíveis, né? Nós também botamos um teto no ICMS de energia elétrica. É que o Saxida sempre disse, eu tenho um vídeo dele falar por aí. A energia elétrica é barata lá na usina, na hidrelétrica, mas é caro para quem paga finalmente ali na sua conta. E, obviamente, essa medida ajudou a baratear o preço da energia elétrica. E o Brasil tem um potencial hídrico enorme. Não vamos discutir aqui como algumas hidrelétricas foram feitas no Brasil, né, depois do período militar, que realmente atenderam aos outros interesses. Mas o Brasil é um país fantástico. Tem tudo para dar certo. O grande problema que nós temos, infelizmente, começamos a combater isso, está voltando, é a carga tributária. A reforma tributária por si, o Saxida, vai aumentar os impostos. Por si ou não? Perfeito. Deixa eu só fazer um adendo. Nós também reduzimos em mais de 40% o custo da energia elétrica de Itaipu. É bom lembrar disso. Foi a maior redução de custo de energia elétrica da história de Itaipu. Foi a que nós fizemos em 2022, tentando ajudar todo o povo brasileiro. A reforma tributária atual, eu respeito quem pensa diferente, mas ela já está indo com uma alíquota acima de 27,5%. É uma alíquota, vai ser o IVA mais alto do mundo. É muito caro. Então, eu acho que está na hora do Brasil pensar em seguir na política de reduzir tributos. Saxida. Pitoli, Oi. Segura aí, Pitoli. Olha só. Ele falou em Itaipu Binacional. Até o nosso governo se conhecia Itaipu Binacional como, primeiro, uma grande obra da engenharia brasileira. E a outra, a produção de energia elétrica. Mas nada além disso aí. Você não tem nenhuma obra de Itaipu, fora lá o que acontecia dentro da usina, para mostrar para ninguém. No nosso governo, nós conseguimos começar e concluir a segunda ponte com o Paraguai, uma ponte de 470 metros de vão, não é uma ponte qualquer, não. Começamos a terceira ponte em Porto Murtinho, fizemos uma coisa fantástica também, que foi alongar em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu. Hoje o aeroporto já está em condições, só falta entrar em operação, aviões de qualquer tamanho, né, pousar lá. Ou seja, um charter que traz turistas não vai pousar mais no país vizinho, vai pousar no Brasil, vai ocupar a nossa rede hoteleira. No atual governo, porque lá a Itaipu não é auditada pelo TCU, e também quem decide o futuro lá são os seus respectivos conselhos. Por exemplo, agora, em vez de continuar aplicando, fazendo obras de interesse do Brasil, o que o Itaipu está fazendo? Destinou uma importância milionária para voltar a construir a UNILA, a Universidade Latino-Americana. Vai formar militantes ali. Quase 100 milhões de reais para o MST. Ou seja, desvirtuou-se o que Itaipu vinha fazendo. Eu entendo até que o trabalho de Itaipu foi tão bom que o seu presidente, Jean Silvio Luna, se elegeu prefeito em Foz do Iguaçu. Agora, presidente, a minha dúvida para o Saxida agora é a seguinte: tentar traduzir para o brasileiro, Saxida, o que significa um governo que sai gastando menos do que quando entrou. Por que eu digo isso, Saxida? O brasileiro comum, a gente aqui do Andar de Baixo, não tem ideia do que significa
gasto público, aumento do gasto público e o que isso pode resultar. Numa leitura rápida, a gente pode falar aumento de inflação. Aumento de inflação já impactou em todo mundo. Mas eu queria que você traduzisse para nós aqui do Andar de Baixo, Saxida, o que é gastar menos? Um governo que gasta menos e gasta melhor o dinheiro. O que isso significa para o povo? Para quem, na verdade, vai para o supermercado, paga a continha todo mês. Traduz isso para nós, Saxida, por favor. Nós vamos traduzir de uma maneira simples aqui. Quando o governo gasta menos, ele pode cobrar menos impostos. Então, quando o governo gasta menos, não sei se vocês vão lembrar, teve uma guerra ali, uma invasão séria da Ucrânia, isso jogou o preço da gasolina a quase R$8. Nós abaixamos os impostos, adivinha o que aconteceu? Você ia comprar gasolina a R$4,76 aqui em Brasília. É isso que significa gastar menos. Porque quando você gasta menos, você pode abaixar impostos. E abaixando os impostos, os produtos ficam mais baratos para os consumidores. Então, um exemplo mais óbvio que eu dou é o da gasolina. Quando o governo pode abaixar imposto, sobra mais dinheiro no bolso das pessoas. Ele cobra menos IPI, você vai poder comprar um fogão mais barato. Cara, fogão é fundamental para uma família, uma geladeira. A tua conta de luz, quando nós abaixamos a tarifa de Itaipu, quando nós abaixamos os tributos sobre a energia elétrica, a conta de luz do brasileiro diminuiu. Então, aquela família que estava apertada, ficou mais barato pagar a conta de luz. Aquele empresário que estava apertado, ficou mais barato pagar a conta de luz e, de repente, investir mais. Então, quando a gente fala da importância do governo gastar menos, é porque quando ele gasta menos, ele pode abaixar os impostos e deixar o dinheiro na mão do trabalhador. Ô, Pittoni, por exemplo, imposto de importação. Opa. Sai mais barato, não há dúvida no tocante a isso aí. Nós zeramos o imposto de importação de equipamentos para você instalar na tua casa o painel fotovoltaico para energia solar. Nós zeramos o imposto de importação de jet ski. Nós zeramos o imposto de importação de veleiros. E a ideia do veleiro foi do Gilson, nosso ministro do Turismo. Tá? É uma área ligada a ele. E daí eu perguntei, Gilson, por que você quer zerar o imposto de importação dos veleiros? Primeiro que não tem fabricação local aqui no Brasil, então você pode baixar. O imposto chegava na ordem de 80%. E ele falou para mim que na Europa existe 5 milhões de veleiros. Lógico, quem usa o veleiro, quem é classe média alta, tá? É para todo mundo ali. Mas, por exemplo, você usa veleiro, quando muito, 40, 50 dias por ano. Quando o veleiro não está sendo utilizado, ele está no pier, está guardado em algum lugar. Isso gera emprego. Então, como essa medida, outras de zerar certos impostos de importação, segundo o Gilson, cada veleiro gera de forma direta ou indireta 2 empregos. Então, essas medidas todas ajudaram a gente até a sobreviver durante a Covid. Muita coisa foi feita, não aparecia, obviamente, tá? Mas está mostrando alguma coisa aqui agora, como foi a nossa economia. Quem foi o comandante, que foi o Paulo Guedes, quem estava no estado maior dele aqui, ele estava do meu lado, o Saxida, entre tantos outros, que ajudaram o Brasil a vencer essa pandemia. Imagine o Brasil com a esquerda, com a pandemia pela frente. Onde estaria a nossa economia? Pois é. Agora, Saxida, presidente, eu estou fazendo a pergunta para o Saxida e o senhor complementa, né? Claro, fique à vontade, presidente. A ideia é aqui a gente tentar mostrar para o brasileiro o que vivemos durante os anos de 2019, 20, 21 e 22, no que tange a economia de fato e os resultados para o Brasil. Dessa semente que vocês plantaram, Saxida, durante a gestão do presidente Bolsonaro, algumas, os frutos vieram imediatamente e outras os frutos viriam. O que a gente poderia ter visto, né, no Brasil diante do que vocês plantaram ali e que, em função de uma decisão diferente da de vocês, a gente deixou de experimentar, Saxida? Na minha leitura, o que mais toca diretamente o cidadão é que nós íamos continuar baixando impostos. Então, em vez de você tentar aumentar imposto todo momento, nós estávamos já com fôlego para baixar outros impostos, ajudando toda a população. Olha, a ideia do Paulo Guedes, da reindustrialização, ele diminuiu em 30% o IPI de 4 mil produtos. Era dar um tempo e diminuir mais 30%, depois mais 40% e zerar a questão do IPI. Isso ajuda na reindustrialização, ou seja,
torna aqui o que você produz no Brasil até mais competitivo lá fora. E o grande problema nosso é a carga tributária. Aqui, que encarece, você, não só para se vende aqui dentro, é como se bota aí nos portos, né, para exportação. Posso continuar, Pitoli? Agora, presidente, diante de tudo isso... Claro, presidente, claro. Se você tiver algum problema aí... Não, nenhum, presidente, nenhum, por gentileza. Pode ver, olha só, ideia do Saxida. Por exemplo, a região mais pobre de Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha. Mas lá tem uma terra rica em lítio, que serve para baterias, tem terra rara, serve para chip também. Como é que foi esse trabalho, você resolveu esse assunto em meados de 22, para você permitir, então, a exploração de lítio no Vale do Jequitinhonha, que é a região mais pobre de Minas Gerais? Então, assim que eu cheguei no Ministério de Minas e Energia, com seu apoio, presidente, eu perguntei para a área de mineração o seguinte: quais são as legislações inadequadas que o Brasil tem hoje? E uma delas era essa do lítio, que era um decreto lá da década de 70, que tornava extremamente burocrática a comercialização do lítio. Eu peguei o telefone, liguei para o presidente, vamos assinar um decreto aqui de desburocratização? O presidente topou na hora. O que isso faz? Hoje, você pode colocar aí no Google, aí, lítio no Vale do Jequitinhonha. São bilhões de dólares que estão sendo investidos no Vale do Jequitinhonha, uma das regiões mais pobres do Brasil, que fica em Minas Gerais, que está gerando emprego, está gerando renda. Eu tenho relatos de lá, presidente, de pessoas que saíram da região e estão voltando agora, graças a esses investimentos maciços que estão sendo feitos. Também. Isso é iniciativa. Muitas vezes, Pitoli, aparecia uma ideia para mim, vinha do cercadinho, de um contato com uma pessoa qualquer, quando levava para o respectivo ministério, geralmente já tinha algo em andamento naquele sentido. E quando você bota pessoas técnicas dos ministérios, ela dá uma devida resposta para você. Quantas vezes no cercadinho eu ligava para o Pedro da Caixa, para o Tarcísio e para outros ministros, um problema que não era individual, pessoal, daquela pessoa que estava na minha frente, interessava para muita gente. E a satisfação, em todas as vezes, o ministro dava uma resposta de imediato para solucionar aquele problema, que não era apenas daquela pessoa, era um grupo de pessoas em todo o Brasil. Presidente, e como é que foi essa articulação para ter uma ação transversal? O que eu estou querendo dizer? Tinha decisões do Ministério da Economia que precisavam da intervenção do Ministério da Infraestrutura, enfim, e assim sucessivamente, envolvendo todos. Porque entendo eu que esse efeito cascata era inevitável, irreversível. O que se decide ali consegue se melhorar a relação, por exemplo, com as estradas, com os investimentos, enfim. Como é que o senhor orquestrou isso, presidente? É para o senhor essa pergunta. Nós nos reunimos uma ou duas vezes por mês, lá no Alvorada, uma reunião de ministros. Até, pelo menos uma vez por mês também, nós íamos para lá de fora e hasteávamos a bandeira nacional. Tá? E ali, cada ministro falava ali no macro o que ele estava fazendo e solicitava o socorro, já sabia, né? Já dava o recado para outro ministério o que ele precisava para resolver aquele assunto, que geralmente quase tudo é transversal. Quase nada é sozinho. A economia funciona, a infraestrutura funciona com a economia, funciona com o meio ambiente, funciona com muita gente junto ali. Então esse encontro saudável nosso permitia você buscar alternativas mais rápidas para aquele problema que tínhamos pela frente. Saxida. Aproveitar aqui o Saxida, a área dele. Até pouco tempo, Saxida, nós não tínhamos dificuldade para buscar urânio no Brasil. Você conseguiu, com o teu ministério, com o decreto também, facilitar, né, desburocratizar o urânio no Brasil. Como, por exemplo, podemos buscar urânio em Santa Quitéria, Ceará, atualmente. O que foi isso, como começou e o que abriu de oportunidades para o Brasil? O que acontece é o seguinte: em Santa Quitéria, no Ceará, você tem uma reserva importante de vários minérios, mas juntos com esses minérios tem urânio também. O que acontecia? As empresas privadas não conseguiam ir lá porque urânio é um monopólio do Estado. O que nós fizemos? Conversei com o presidente, minha equipe olhou. Vamos fazer o seguinte: deixa a empresa privada extrair os minérios e o urânio que vier junto, ela passa para o governo, via Indústrias Nucleares do Brasil, INB, que é uma estatal ligada ao Ministério de Minas e Energia. Ou seja, uma solução extremamente simples, mas que só foi possível
porque haviam pessoas vendo o problema e resolver. Isso aí é o seguinte, você está falando em milhões de reais, bilhões de dólares, para uma região extremamente importante também, lá no Ceará. Ô, Petróleo, quando se fala aqui em urânio em Santa Quitéria, veio algo na cabeça da gente. Há 2, 3 meses, o presidente do Brasil se reuniu com o Macron, lá na Amazônia. E o Macron não veio aqui para homenagear o Raoni, tá? Ele veio aqui com interesses do seu país. É assim que cada presidente tem que agir. Quem, porventura, perde, né, ou se entrega, é que está errado. Teve um país da África subsaariana que teve um golpe de Estado lá e quem assumiu falou que não ia vender mais urânio para a França. E a França, a sua energia, aproximadamente 70% vem de urânio. Então ele veio ao Brasil e assinou alguns acordos lá. Nós não sabemos ainda, eu não sei, que acordos foram esses. Peguei então um deputado federal, que é o nosso cabo Gilberto da Paraíba, pedi para ele já entrou com o requerimento de informações. Nós queremos agora ter acesso aqui, que acordos foram esses, se são vantajosos para o Brasil ou não, ou se entregaram, como entregaram Nióbia aqui em Catalão há pouco tempo atrás, o outro país, né, se entregaram para a França a nossa mina de urânio lá em Santa Quitéria. Alguma coisa sobre isso? Não, mas é importante ressaltar isso, que nós preservamos a posse do urânio para o Estado brasileiro. Nós tivemos esse cuidado. Nós apenas viabilizamos que os outros minerais fossem explorados. Pode ver, Vitória, há poucos anos, país, né, que batiu tanto na agenda woke, 2030, questão de carbono, eles viram que não estavam no caminho certo. Até porque, com a eclosão da guerra da Ucrânia com a Rússia, a Europa ficou preocupada, porque grande parte do gás, que até permite, né, a calefação na Europa, vinha da Rússia. Se aquela fonte de energia, gás, fosse interrompida, a Europa ia passar problemas seríssimos, podia até morrer muita gente de acordo com o inverno lá. E outros países que tanto batiam na gente, cobrando da gente a questão ambiental, voltaram a explorar carvão, voltaram a investir na energia nuclear, voltaram na energia fóssil, o carvão. Então mudaram. Agora, para nós aqui no Brasil, olha a dificuldade nossa. Não sei se você teve comigo, acho que teve no Suriname e lá na Guiana. Nós temos petróleo aqui na margem equatorial, que está bem longe da foz do Amazônia, que o governo federal faz com que nós não possamos explorar essa área. Em consequência, está lá a Guiana faturando, explorando, empresas de fora da França, Estados Unidos, explorando petróleo, e nós ficamos por lá de cá vendo tudo isso acontecer sem explorar o petróleo na margem equatoriana. É perfeito. Quando o Brasil decide não explorar a margem equatorial, é bom ressaltar que a margem equatorial fica a 200 quilômetros da costa, você está abrindo mão de riquezas. Deixa eu explicar para todo brasileiro aqui. A decisão de explorar a margem equatorial já foi tomada. A Guiana já está explorando. A única decisão do Brasil é se nós vamos ficar com o bônus disso ou se vamos ficar só com o ônus. Por enquanto, estamos ficando apenas com o ônus. Saxida, uma dúvida minha é com relação ao crescimento do Brasil que vocês vinham trazendo e os números eram percebidos por todos. E aí a estrutura, a questão de infraestrutura, porque você prepara um país para um crescimento, entretanto você precisa ter ferrovias, rodovias, portos, infraestrutura para escoamento, enfim. O Brasil que vocês planejavam, que vocês projetavam, que vocês colocaram em prática muitas dessas ações, né? Era um Brasil preparado para esse crescimento? Do ponto de vista de tudo precisar crescer junto, qual seria o gargalo, né, nesse funil de crescimento que vocês certamente enfrentariam diante das ações que vocês trouxeram para nós do período do presidente Bolsonaro? Eu vou dar o pontapé inicial, depois entra aqui o Saxida. Por exemplo, nós tínhamos a ferrovia Norte-Sul, que vinha lá do norte do Maranhão, Goiás, né, e morria ali no Poço de Santos. 4.100 quilômetros aproximadamente. Faltava em torno de 1.100 quilômetros para ser concluída. Por vários motivos. Licença ambiental, o IBAMA não queria. Quando nós assumimos, não tivemos esse problema. E é iniciativa privada. Então, essas licenças todas foram concedidas, não tinha mais nenhum óbice pela frente, não tinha ninguém querendo se dar bem no governo em cima disso aí, e ela foi concluída
uma ferrovia privada, assim como outras, como a FICO, a Ferrogrão, que está parada por adesão monocrática, né? A Transurbantina, entre outros. Então, isso veio, obviamente, da cabeça do Tarcísio, que ele fez a Academia Militar de Segurança Negra Engenharia, depois fez o IME, ele é apaixonado por essa área de ferrovias, e conseguimos, então, levar para frente essa proposta. Além da Malha Paulista, que é uma outra história também que o Tarcísio levou para frente. Então, o Brasil estava recuperando, ele estava redescobrindo o modal ferroviário. E tínhamos tudo para dar certo. Parou muita coisa, algumas coisas indo para frente, mas não na velocidade que nós tínhamos programado lá atrás. Perfeito, presidente. Olha só, nós tínhamos uma grande preocupação em melhorar a vida de todo brasileiro. Então, para fazer isso, o que nós fizemos? Haviam várias legislações no Brasil que estavam inadequadas. Do mesmo jeito que eu citei o exemplo do lítio, você tinha isso em vários lugares. Então, nós modernizamos a legislação brasileira, melhorando a segurança jurídica, dando mais previsibilidade ao investimento, e isso fortaleceu demais o investimento privado e gerou muito crescimento econômico, muito emprego, muita renda. Deixa eu dar uns exemplos. Novo marco de cabotagem, novo marco de ferrovia, nova lei de falências, nova lei do gás, nova lei do saneamento, que poucas pessoas comentam, mas não é só uma política de saúde pública, mas é uma política ambiental fantástica que foi aprovada. São bilhões de dólares que estão entrando no Brasil por causa do saneamento, novo marco de securitização, novo marco de registros públicos, uma série muito grande de medidas que facilitaram a vida do brasileiro. Deixa eu falar um pouco, presidente, sobre o novo marco de registros públicos. Pouca gente sabe. Olha só, até 2020, até o final do nosso governo, até o 2018, uma mulher pobre está no hospital, acabou de dar à luz a um filho. O que ela tinha que fazer? Ela tinha que ir no cartório registrar a criança. Cara, a mulher está sozinha, vulnerável, acabou de ter uma criança, tem que ir no cartório registrar o filho. O que nós fizemos? Hoje, com o novo marco de registros públicos, essa mesma mulher, de dentro do hospital, com o seu celular, consegue registrar a criança. E não é só isso também, não. Hoje, quantas vezes você já não chegou num cartório e falou assim, olha, eu quero pagar com cartão de crédito. E o cartório falou, não, aqui é só cheque ou dinheiro. Acabou isso. Hoje, todo cartório é obrigado a usar meio de pagamento eletrônico. Hoje, você consegue pegar qualquer registro público seu pela internet. Tudo isso, presidente, é facilitando a vida das pessoas. Esse é o novo marco de registros públicos. E, igual a ele, teve vários outros que estão gerando muito crescimento econômico. Por quê? Porque nós melhoramos a infraestrutura de toda a economia brasileira. Mais uma coisa importantíssima. O Brasil passou a ser o segundo país na área governamental mais digital do mundo. Ficamos apenas atrás da Coreia do Sul. E o que nós permitimos também? A prova de vida no Brasil era uma coisa terrível. Era comum você ver pessoas idosas, com mais de 90 anos, em carrinho de mão, em Kombi, no lombo de cavalo, de fazer a prova de vida. Nós fizemos com que várias outras formas essa prova de vida fosse feita. Por exemplo, quem votasse, está feita a prova de vida. Quem comprou transação qualquer, um bem imóvel, é prova de vida, entre tantas e tantas outras coisas. Então, essas medidas desburocratizavam, facilitavam a vida de todo mundo. Você pode ver, se você não vai levar uma pessoa na cidade fazer a prova de vida, uma grande cidade, é menos um carro circulando por lá, é menos poluição, é menos dor de cabeça para aquela família. Então, essa parte que ele falou é importantíssima. O segundo país na área governamental mais digital do mundo. Como ele disse, para abrir uma empresa até há poucos meses, antes de chegar, levava aí 80, 90, 100 dias. Conosco ficou abaixo de 24 horas. Então, isso facilita a vida de todo mundo. Isso deu ânimo, deu um oxigênio para que nós vencêssemos a pandemia. Você pega 20 e 21, na pandemia, criou-se quase 3 milhões de empregos no Brasil. Você vai lá atrás, governo de esquerda, 14 e 15, perdemos 3 milhões de empregos. E mais, você não tinha nada para justificar você perder 3 milhões de empregos em 2014 e 2015. Ou seja, nós, ao desburocratizarmos, demos um ânimo, demos um novo impulso para o Brasil. Muita gente de fora do Brasil estava pensando em voltar para cá, se a gente fosse reeleito, né? Isso é uma história para um outro programa, talvez.
E aconteceu exatamente o que nós não pensávamos. Mas o mundo está mudando. Tá? Nós vimos na Argentina, nas eleições municipais do Brasil, eleições americanas agora, graças a Deus deu quem tinha que dar. E os Estados Unidos, por ser a maior potência econômica do mundo, por ser a maior potência bélica do mundo, que projeta poder, vai influenciar em todo o mundo. E a presença de Elon Musk na equipe do Trump, inclusive, eu lembro que ele esteve aqui em 22, né? Muito difícil ele sair dos Estados Unidos, quando esteve aqui em 22, eu o saudei como mito da liberdade. O Brasil vai ter bons ventos dos Estados Unidos para o bem de todos nós. Presidente, eu só quero complementar, porque a prova de vida me toca um pouco. Porque meu pai era aposentado e teve um AVC. Na época nós tínhamos um Fiat velho, né? Cara, todo ano meu pai tinha que entrar no carro, ir até um posto de identificação. Igual meu pai, eram milhares de idosos que tinham que fazer o quê? Alguns pegavam até caminhão, o cara ia na traseira de um caminhão, às vezes um deficiente físico tendo que fazer prova de vida. Hoje é pelo celular, é por várias outras maneiras. O GovBR, presidente, foi uma das grandes revoluções do governo. Hoje, por exemplo, até imposto de renda, muitos fazem pelo GovBR, assinatura eletrônica, GovBR. Então, essa revolução digital ajudou demais a população brasileira, mostrando que o nosso governo ele tinha uma parte econômica muito forte e tinha uma parte social, na minha leitura, mais forte ainda. Ô, Pitório, por coincidência, nada programado aqui, eu estou na frente aqui com uma pessoa, não sei se alguém conhece, né? Que é essa pessoa aqui? Quem é, presidente? Tudo bem? Ela está falando dos Estados Unidos, é a Nayara. A Nayara. Quando o Trump foi servir o McDonald's, ela estava ali com o carro passando por coincidência e falou para ele, né? Presidente, não deixe os Estados Unidos se transformar no Brasil. Eu acho que a Nayara tem outra coisa para falar. O que você falaria agora, Nayara? Gente, eu só quero falar que eu estou muito feliz com a vitória do Trump e o próximo passo vai ser Bolsonaro 2026, com certeza. Com certeza, se Deus quiser, o mundo precisa de liberdade, nós precisamos recuperar a moral do Brasil, a economia do Brasil, a segurança do Brasil, e só há uma forma de fazer isso, eleger o presidente Bolsonaro de volta. Porque ele fez a primeira vez e vai fazer a segunda vez, assim como o Trump fez a primeira vez no primeiro mandato aqui e está fazendo, já começou a fazer o segundo mandato. Presidente, rapidinho aqui, você viu que o mundo ocidental já está em paz só por causa da eleição do Trump. 48 horas depois que ele foi eleito, as bolsas de valores já subiram, a cryptocurrency, né, que é a moeda digital, já subiu, já valorizou, o mercado todo já subiu, a economia, as guerras já estão cessando entre a Rússia e a Ucrânia. Israel, Hamas já pediu paz para Israel. E não é impressionante isso quando as coisas acontecem da forma que elas devem acontecer, quando há uma liderança de pulso, de garra, com honra, né, sem corrupção, que as coisas começam a acontecer. Só isso, é só o meu comentário. Desculpa interromper. Nossa, é muito bem-vinda. Eu lembro, Pitório, quando eu ganhei eleições em 2018, antes de eu assumir, os cubanos estavam aqui naquele projeto dito Mais Médicos, que na verdade era para carrear bilhões para Cuba, porque 80% do salário deles ficavam com Cuba diretamente, eles foram embora, abandonaram o programa Mais Médicos. Eu lembro que tínhamos aqui um terrorista, Cesare Battisti, e foi dado o status de refugiado político por Lula, no final de 2010. Ele também fugiu para a Bolívia. Bem, foi preso lá, e lá eu conversei na época com o presidente, né, da República, e nós mandamos embora diretamente para a Itália. Chegando na Itália, ele confessou 4 homicídios, ou seja, mostrou que não tinha nada de refugiado político. Ou seja, essas pessoas ruins saem antes de assumir. Tenho acompanhado assim, com muita satisfação, já sinalizações até por parte do Hamas, que vão entregar os reféns, tenho certeza disso. A questão de Cuba e Ucrânia vai chegar a uma solução também, porque nós devemos poupar vidas, né? Em especial, obviamente, né? Toda a vida deve ser poupada, mas dos inocentes. E só a presença do Trump, o seu pronunciamento, o padrão, o perfil das pessoas que, a princípio, comporão os seus respectivos secretários, é muito bem-vindo para todos nós. E o Trump, uma coisa, ele leva agora, para o segundo mandato, uma experiência do primeiro. Algumas possíveis falhas, algumas possíveis omissões, que sempre acontece, né? Ele vai realmente agora começar de forma muito mais forte esse segundo mandato, para o bem de todos nós. Ouso dizer, Pitório e Nayara,
que os aprendizes ditadores e os ditadores já começam a refletir o seu comportamento aqui para frente. Então, que Deus abençoe a América, que Deus abençoe Donald Trump. Nós vamos fazer isso, presidente. Um abraço e desculpa interromper, depois nós falamos mais um pouquinho. Gente, tenham um bom dia, que Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Obrigado. Daqui a pouco eu te ligo nela. Valeu. Valeu. A gente se fala. Tchau. Tchau. Que bom, presidente, poder ouvir a Nayara. Presidente, uma pergunta... Olha, ele fica arrepiado, né? Uma brasileira, mulher, mãe, ela tem cara de menina, mas tem uns 40 anos de idade, deve ter por aí. Tem 1 ou 2 filhos, trabalha numa casa de armas e fala de peito aberto sobre o seu país. Isso é muito bacana. Obviamente, a grande maioria que está fora do Brasil queria estar aqui, mas aqui não tem oportunidade. Só tem, infelizmente, nesse governo. E lá para trás, só notícia ruim, que faz com que as pessoas, o cérebro das pessoas mais inteligentes, saiam do Brasil. Tá certo? Agora, nós que estamos aqui, tem muita gente inteligente aqui também, nós estamos resistindo, temos esperança e vamos continuar lutando para que o nosso país seja melhor. E ele começa a melhorar quando a sua liberdade de expressão volta a ser respeitada. Nós não podemos ficar com medo de mandar um zap para alguém e logo depois apaga aí que pode dar um problema. Presidente, era exatamente esse o ponto, né? O sorriso da Nayara reflete a liberdade que ela tem, né? Reflete a liberdade que ela usufrui e goza ali, né? Onde vive nos Estados Unidos, coisas que nós não temos a possibilidade aqui, muitas vezes, como o senhor mesmo acabou de colocar, medo de trocar uma mensagem no WhatsApp, né, presidente? Isso é triste, é lamentável, né? E você, hoje em dia, você for pegar 15 quilos de cocaína, é mais fácil você ter liberdade alguns dias depois do que uma mensagem, né, que você manda para um amigo teu até desabafando. Estamos vendo quase que diariamente pessoas sendo processadas, né, e sendo condenadas por coisas, por falar, por omitir uma opinião. É triste viver num país como esse. Presidente... Não, eu ia fazer uma pergunta para o senhor Saxida no que tange a política internacional, que nós estamos acompanhando agora, e eu tenho defendido a ideia de que o Brasil desceu do lado errado do muro. Quando o presidente eleito Lula volta para o Brasil, de uma viagem para os Estados Unidos, e recebe navios iranianos. Quando passa pelo Brasil, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, usando um sapatênis, isso é fato, e sai daqui do Brasil, vai à Venezuela, Nicarágua e Cuba, mostrando exatamente o roteiro, né, desse ministro russo, mostrando onde o Brasil está, infelizmente do lado de quem o Brasil está, a gente tem medo do futuro, do que vem pela frente. Eu queria que o senhor falasse, presidente, também o Saxida, sobre o que foi feito no cenário internacional para levar o Brasil para frente, o Brasil da OCDE, o Brasil, né, das relações, o Brasil exportador, enfim. No seu governo, presidente, o que aconteceu nesse sentido? Bom, uma das iniciativas principais foi nós fizemos todo o procedimento para a entrada na OCDE, ou seja, uma tremenda chancela da qualidade das nossas instituições, das nossas políticas, dos nossos posicionamentos. Então, avançamos muito nisso, fizemos diversos acordos internacionais, negociamos acordos para poder ter mais comércio com outros países. Eu acho importante ressaltar também que uma diretriz, pelo menos a que eu recebi do presidente, foi o consumidor brasileiro sempre em primeiro lugar. É claro que nós temos que nos abrir para o mundo e respeitamos muito, mas em primeiro lugar o interesse do nosso povo. E tudo isso foi feito nos aproximando, eu me lembro muito bem da relação até pessoal do presidente com o presidente Donald Trump, e tudo isso por quê? No melhor interesse do povo brasileiro. Então eu acho que é isso que nós temos que continuar fazendo. Olha, Vitória, você pode ver, o atual presidente da República não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. A mensagem bem diferente foi dada por Trump agora, no tocante aos reféns. O atual presidente não reconhece que as eleições na Venezuela foram fraudadas. O mundo civilizado diz que foi fraudada a eleição da Venezuela. O Maduro ameaça o Lula o tempo todo. Olha, o teu Tribunal Superior Eleitoral reconheceu a vitória tua aí. O meu reconhece aqui. Cada um na tua. Ou então fala como é que foi as eleições aí. Ameaça em cima de ameaça. O que nós queremos é a verdade acima de tudo. Mas o mundo reconhece isso aí. O americano hoje em dia já entende, infelizmente, né, a verdade, que o Brasil está no eixo do mal. Rússia, Irã, Nicarágua,
Cuba, Venezuela, estamos nesse grupinho, infelizmente. E o atual presidente está realmente de corpo e alma nessas propostas. Ele lá atrás fundou em 90 o Foro de São Paulo, juntamente com as Farc, um grupo terrorista. E continua com esse grupo, mudou de nome, mas continua com esse grupo. Até o Ortega não está reconhecendo o Lula. Quem é você? Você está do outro lado? Você está muito imperialista? Quem é você? Ou seja, a eleição do Trump, a tendência, no meu entender, é clara, de mudança nisso aí. Não vai ter espaço, certo, aqui na América do Sul, pessoas do perfil e da vida pregressa do atual presidente, que é horrível sobre todos os aspectos. E uma mensagem que vem de lá, concreta. Os aprendizes ditadores, coloquem a barba de molho, que a situação de vocês não vai ficar boa em lugar nenhum no mundo. Porque a verdade, a liberdade, a família, a vida dentro da concepção, o legítimo direito à defesa, que são coisas que estão lá, dentro da cabeça do povo norte-americano, também está aqui. Se você for olhar as propostas nossas, como o decálogo que nós fizemos aqui, as bandeiras que nós defendemos, Deus, pátria, família, liberdade, algumas passagens bíblicas, por falta de conhecimento, meu povo não pereceu. Faça tudo o que for possível. Quando não for mais possível, entregue na mão de Deus. A verdade vos libertará. E nós vimos incutindo isso desde antes da minha eleição de 2018 na cabeça do povo. Vamos acreditar no seu país. Voltamos a vestir o verde e amarelo. Voltamos a cantar o nacional com orgulho. Voltamos a falar em família. Voltamos a falar em tecnologia. Voltamos a mostrar por que, por exemplo, a região que devia ser a melhor região do Brasil, tendo em vista o que é pregado, que é o Nordeste, não é verdade. Tanto é que o êxodo é para o Sul, para o Sudeste. E porque o PT, as propostas são só mentirosas e enganosas, o Nordeste é uma situação mais difícil economicamente falando. Os índices mais baixos estão no Nordeste. E tem como ser diferente. E o Nordeste já deu um ar, um respiro nessa direção. Até as eleições de Fortaleza, nós não ganhamos, perdemos por 0,5%, mas quase a Fortaleza cai na mão da direita, o André Fernandes, que seria algo fantástico para nós começarmos a resgatar o Nordeste e, com uma excelente administração que sei que ele faria, mostrar que nós somos diferentes, nós somos do bem, nós somos da liberdade, nós somos do respeito, somos da família, nós respeitamos as crianças em sala de aula, coisa que a esquerda não faz. E isso tudo, obviamente, tem vindo à tona, e eu entendo que isso que aconteceu nos Estados Unidos agora, depois das eleições municipais do Brasil, depois da eleição do Milei, vai refletir-se nas eleições de 26. Nós teremos uma bancada de senadores aqui. A gente pede, por favor, que alguns jovens que estão na polícia direita não queiram se precipitar. Nós estamos encaminhando muito bem essa política aqui no Brasil, explicando por que fizemos acordo no Senado, por que fizemos acordo na Câmara. Eu acho que está na capa do Globo hoje uma matéria excepcional sobre isso aí, uma entrevista minha. Sim, está no Globo. Vai ler, vai ver o que acontece. A própria imprensa tradicional tem nos procurado e temos conversado com alguns, não dá para conversar com todo mundo, tá? E mostrando o que aconteceu, com um compromisso, né? De não pegar uma frase isolada, uma meia frase e tentar deturpar toda a entrevista. Ou seja, o Brasil é um país fantástico. Tem como dar certo. E temos uma garotada, chamo de garoto da idade aqui do Saxi do meu lado, muitos outros colegas com essa idade também, outros de 20 e poucos anos de idade, como Bruno Engel, em Belo Horizonte, quase foi prefeito também, mostrando que o Brasil tem um potencial humano para mudar o destino dessa nação e mudar para melhor. Presidente, queria ouvir o Saxida sobre dois assuntos, Saxida, que a audiência no chat colocando aqui. Primeiro, a tua avaliação e tua análise sobre, por exemplo, a ideia de ter uma moeda diferente do dólar para as negociações, o que isso pode significar do ponto de vista prático e as consequências disso, e o tal do Drex que estão falando. Vocês pensaram nisso ou não pensaram? Qual é a tua avaliação diante disso, Saxida? Eu só quero conversar um pouquinho. O Drex está muito superficial no Brasil ainda. Tem uma deputada de Santa Catarina, Júlia Zanata, fala sobre esse assunto, discursada, é quase uma voz isolada ainda, mas eu estou muito simpático porque ela vem falando, contrário ao Drex. Tudo, Pitone, está nas suas mãos, na mão do ser humano, pode ser para o bem e para o mal. Um avião pode salvar a tua vida, como pode lançar uma bomba em algum lugar. Um carro pode
levar satisfação, lazer, né? Pode também te levar a um lugar esquisito. Arma de fogo é a mesma coisa. O Drex, a preocupação é a seguinte: com o governo que está aí, a minha opinião, modesta opinião, pode ser diferente da dele, vai discutir depois, se me permitir, sobre esse assunto, poderá fazer com que o governo, que nós temos no momento, ter uma ascensão, um controle total sobre a vida econômica daquela pessoa. Penso da mesma forma. Pois não, Saxida? Não, perfeito. Assim, começando pela questão do Drex. Existe um problema real que ele tende a resolver, que é quando você, por exemplo, compra um carro. Você paga primeiro o carro ou transfere primeiro o carro? Quando você compra uma casa, você paga primeiro ou transfere primeiro? Então, quem está pagando primeiro quer transferir. Ele não quer pagar sem transferir o bem. Mas quem está transferindo o bem primeiro quer receber. Então, esse é um problema que acontece muito em alguns no Brasil. O Drex, via contratos inteligentes, ele resolve esse problema. Agora, nós temos que verificar com toda a calma do mundo essa parte de controle social que me parece que é o que o presidente está se referindo. Olha só, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos supor que durante a pandemia, como tem dito a Júlia Zanata, lá de Santa Catarina, o Drex estivesse funcionando. Comigo não tinha problema. Eu não ia fazer nenhuma maldade, nenhum controle em cima de ninguém. Até porque, me desculpe aí os que são contra, eu não errei em nenhuma das observações minhas sobre a pandemia. Mas no governo ditatorial, tudo poderia ser controlado. Você vê, nós vimos lá por parte do então governador do Rio Grande do Sul, que foi reeleito agora, no supermercado. Você não podia comprar esse produto. No Drex, certos produtos você não podia comprar. Você não podia se afastar, o teu Drex não ia valer se você afastasse no raio tanto da tua casa. Ou seja, é um controle terrível junto à população. Isso não pode acontecer. Então eu entendo que o Drex, um governo como eu, não tinha problema nenhum. Mas na esquerda, você seria totalmente monitorado, censurado, é a tua vida, desculpa o palavrão, que seria um inferno com esse governo da esquerda. Eu queria aproveitar o gancho só para alertar, muitos ouvintes não sabem, presidente, mas às vezes eles falam assim, poxa, graças ao Pix, eu estou conseguindo transferir um dinheiro para aquele rapaz ali que está vendendo biscoito Globo na praia. É verdade, o Pix fez isso e foi entre 2019 e 2022 que o Pix surgiu. Mas além do Pix, foi tomada uma outra medida chamada contas sociais digitais, como os nós que fizemos com o apoio do Congresso Nacional, que assim, as pessoas falam, vou passar um Pix para o cara que está vendendo biscoito Globo na praia. Meu amigo, para você passar Pix para alguém, ele tem que ter conta em banco. 60 milhões de brasileiros não tinham conta em banco. Foi graças à conta social de poupança digital que nós criamos que nós fizemos o maior movimento de inclusão financeira da história brasileira. 60 milhões de brasileiros. Todo brasileiro que tinha Bolsa Família, por exemplo, que antes tinha que ir na Caixa Econômica sacar o dinheiro, agora ele tem um cartão de banco. Tudo isso graças a essa conta de poupança social. Então, nós somos muito responsáveis nessa digitalização e informatização de serviços financeiros. O Pix é uma revolução na economia, para todo mundo. Tá? E outra, sem cobrar taxa nenhuma. Eu acredito que os banqueiros, porque passou a inexistir praticamente TED e DOC, perderam aí deixaram de arrecadar mais de 20 bilhões por ano. Então nós fizemos isso. Alguns até me criticam, né? O Bolsonaro trabalhou para rico. É aquele velho papo da esquerda, né? Não tem que falar, fica falando abobrinha. Mostra aqui que nós tivemos acordo com a população. E o Pix, você pode ver, alguém tem ouvido falar em assalto em caixa eletrônica? Acabou o assalto em caixa eletrônica. Ou na mercearia do seu Joaquim? Não, porque geralmente o cara paga em Pix, ou chega um cara e fala, seu Joaquim, eu quero R$60 aí, eu te dou um Pix, me dá o dinheiro aí. Ele faz. Passou a ser o Pix Banco. Mudou a vida de todo mundo, revolucionou. E ele foi lançado em novembro de 2020. A pandemia ainda estava aí quase no seu auge. Hoje em dia, você dá um Google aí. Por exemplo, número de movimentações diárias está na casa de 200 milhões de movimentações diárias. Volume de dinheiro, e na casa de 100 bilhões por dia. Quem tem isso? Eu desconheço. Alguns países estão interessados nisso. Eu desconheço. Tem algum outro país? Tem conhecimento? Nessa questão. Então, parabéns ao Banco Central. Parabéns aos servidores do Banco Central. Parabéns ao Roberto Campos, que em plena pandemia trabalharam e criaram esse Pix. Quando ele fala das contas, né? Quando veio a pandemia, num primeiro momento nós levantamos 38 milhões de pessoas que não tinha qualquer acesso a banco. Depois isso foi
Aumentaram. Tanto é que, no final das contas, nós pagamos auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas. Em tempo recorde. Participação de vários ministros, entre eles o Pedro da Caixa, entre tantos e tantos outros. Ou seja, um governo que tinha pessoas competentes e sabia o que tinha que fazer. E tinha interesse em ajudar o seu país. Por isso o Brasil decolou, apesar da pandemia, apesar da guerra, apesar da crise hídrica. Ou seja, eu me orgulho de ter sido chefe desse governo e ter convidado essas pessoas, porque muitos não querem entrar no governo, e por ter aceitado. Foi uma cota de sacrifício para o seu país, o que o nosso governo fez durante os 4 anos do nosso mandato. Presidente, Saxida, queria ouvi-lo sobre um tema que é a indústria brasileira. Nós somos o país da commodities, então sai o açúcar daqui, volta o chocolate, sai o minério, volta o carro, né? Nós somos conhecidos assim. Existe a possibilidade da indústria brasileira tomar o posto de destaque que deveria ou mereceria ter, presidente? Claro que tem. Claro que tem, e era uma das prioridades nossas. Por exemplo, quantas vezes os nossos ouvintes não ouviram tanto o presidente Bolsonaro quanto o ministro Paulo Guedes dizerem o choque do gás barato. O que é o choque do gás barato? Olha só, energia é um insumo básico no processo produtivo. Eu até vi um gráfico ontem, acho que do New York Times, mostrando o custo da energia em diversos países. O Brasil é um dos mais altos. Lá nos Estados Unidos está mais baixo, em outros países mais baixo. Ora, para produzir, precisa de energia. Se você abaixa o preço da energia, você facilita o país. Já imaginou, gente? Que coisa linda, a gente zerar o IPI. Eu só quero deixar claro que zerando o IPI, respeitando a Zona Franca de Manaus, então a Zona Franca de Manaus pode ficar tranquila, vai ser respeitada, mas igual a gente fez da vez passada. Mas zerar o IPI, cara. Você consegue imaginar você comprar fogão, geladeira, uma moto para você trabalhar, um computador? Então é claro que dá para reindustrializar o país. Basta melhorar os marcos legais, reduzir a burocracia, deixar o brasileiro trabalhar em paz. Agora, tem uma pressão de fora, econômica inclusive, para você não ir para frente. Você pode ver. Seria um programa inteiro contigo, se me permitir, Vitória, sobre a indústria das demarcações de terras indígenas no Brasil. Claro. Começou em 92 com Yanomami. Tudo bem. E foi continuando. Depois tivemos Raposa Serra do Sol, lá em Roraima. Lá tem um vale do Rio Cotingo, que num espaço de 12 quilômetros, ele tem 600 metros de queda. Ali, sem muita obra, você consegue gerar energia para abastecer, no mínimo, metade da região nordeste do Brasil. E também parte para você aplicar nos minérios. Como eu gostaria de exportar minério, no mínimo, pelotizado para fora do Brasil? Hoje não é, vai in natura. Nós podemos agregar valor com energia. E nós temos energia no Brasil. Isso, em alguma coisa, eu vinha conversando com o presidente Trump lá atrás, sobre como seria o futuro. Ele tinha uma certeza de uma reeleição. Lá atrás, teve muitos problemas lá, aconteceu aquilo tudo, teve o Capitólio, e depois aconteceu no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, mas isso é para outro assunto. Ou seja, nós temos como dar certo. Mas não pode botar uma pessoa na presidência que está preocupado com vingança apenas, né? Sem anistia, os coitados presos aqui, 17 anos de cadeia, né? Nós temos que botar gente com mente aberta. E que escolha um time. O presidente da República é o técnico. Quem entra em campo é o Saxida, é o Paulo Guedes, é o Tarcísio, é a Tereza Cristina, é o Marcos Pontes, é o Onix, entre outros. Não sou eu que entro em campo. Eu apenas sou o técnico do time, onde eu procuro colaborar com quem está do meu lado. Pergunto se algum ministro teve algum problema comigo de relacionamento. Não teve, porque a conversa sempre era com muito respeito. E muitas vezes, quando eu te via que tinha que ser um pouco diferente, ia uma sala reservada só eu e o ministro lá dentro, a gente resolvia de igual para igual. E o Brasil caminhou. Terminamos 22 com 54 bilhões em caixa. E tem um assunto aqui, Vitória, que nós temos hora aqui, se me permite. Claro. Até eu pergunto para o Saxida me ajudar. Correios. Nós botamos um bom presidente, um bom diretor, e o Correio dava lucro bilionário. Dava prejuízo bilionário até aquele momento. Conosco passou a dar um lucro bilionário. E você pode ver, servidor do Correio, você pega um carteiro, por exemplo, que é a função mais humilde dos Correios. Deixa eu ver teu contra-cheque. Ele tem um desconto extra de aproximadamente R$500 até 2030, para cobrir rombo do fundo de pensão deles, que é o Postales.
E o Correio agora voltou a dar prejuízo. E eles, com o PT, nada é incerto. Alguém dizia, né, que no Brasil até o passado é incerto. Agora, no Brasil, segundo o Saxida me disse agora, ele vai dizer para vocês, que até balanços, né, são incertos no Brasil, que querem sempre jogar para trás certos balanços. Um desses balanços é o do Correio, que está em andamento agora. Eu acho que é importante, né, todos os nossos ouvintes entrarem no Poder 360. Tem uma matéria de hoje muito importante sobre os Correios, dizendo que 600 milhões de um acordo judicial estranho que foi feito, foi colocado no balanço de 2022, foi colocado retroativamente no balanço de 2022, ou seja, você está pegando um lucro de 2022 dos Correios e transformando num prejuízo. Então, eu acho importante aí olharem. Eu li a matéria do Poder 360, não vi um pronunciamento dos órgãos de controle, tem que ver com cuidado o que foi feito isso. E, de novo, o acordo foi feito em 2023 e foi lançado no balanço de 2022. Presidente, pois não. Pode, presidente? Você manda, você manda mais do que eu, mas não mais do Pitoli. Não, manda mais que eu também, presidente. Eu queria só, não é só fazer a propaganda do livro, não, presidente. É que é o seguinte, é muito importante para mim, e eu gostaria de novo dizer que esse livro que eu escrevi junto com o ministro Paulo Guedes, a minha parte, eu consagro alguém que foi muito importante na minha vida, a Nossa Senhora de Simbres. Então, eu não sei se os brasileiros sabem, mas Simbres, distrito de Pesqueira, em Pernambuco, em 1936 e 37 tem aparições de Nossa Senhora. Da mesma maneira que milhões de brasileiros vão a Nossa Senhora de Fátima, vão a Fátima ver as aparições de Fátima, vão prestigiar a nossa rica e cultura local, onde Nossa Senhora fez aparições em Simbres, distrito de Pesqueira, Pernambuco. Fiquem com Deus. Obrigado por essa oportunidade, presidente. Obrigado, Pitoli. Eu que agradeço. Saxida, é uma honra ter você por aqui. Eu já te disse daquela entrevista sobre o seu livro, do tamanho da admiração que nós temos pelo seu trabalho. E, presidente, eu quero agradecê-lo. Teria muito outros assuntos. Por exemplo, presidente, talvez o último que eu queria ouvir sobre ainda desenvolvimento e que passa, sem dúvida alguma, pela economia, com relação aos parques de energia eólica. Né, que a gente trazendo oportunidade para um ponto do país onde ali venta e venta constantemente e podendo enriquecer a partir daquilo que nós temos, que é nosso. Né? Enfim, então tudo o que foi feito na sua gestão, presidente, para a gente ver o Brasil crescer de maneira uniforme, aproveitando o que há de melhor em cada região. Acho que talvez esse era o último ponto que eu queria tratar, viu, presidente? Tá, vamos lá. O nosso governo tinha acertado, tinha até alguns decretos publicados. O nosso potencial na costa do Nordeste é de eólicas offshore, ou seja, no mar. Né? As torres lá no mar, aquelas pás de catavento que chegam a 80, 90 metros cada uma. Nós poderíamos gerar energia na costa do Nordeste o equivalente a 50 Itaipus. Para começar a conversa, é por aí, pessoal. Ou seja, olha o potencial do Brasil. Por que em outros países isso não tem importância, mas nem tanto? Aqui não tem tufão, não tem vendaval, não tem tsunami, lá fora tem. Então, aí o vento é constante. Quem vai para Salvador e Pernambuco, está lá em algum lugar, ouve, né, o nosso vento uivar a noite toda, numa certa constância. Até a questão da energia ficou para trás agora, o equivalente a 50 Itaipus, quem sabe para o futuro, né? A gente não sabe o dia de amanhã, espera poder voltar ao poder, sim, tá certo? Para exatamente servir ao nosso país com pessoas maravilhosas como o nosso querido Saxida aqui do meu lado. Saxida, obrigado mais uma vez, viu, Saxida? Valeu. Obrigado. Presidente, um recado para o senhor. O Adailton Soares, o senhor vai se lembrar dele. Pitoli, fala com o presidente que os irmãos Adailton e Lucas, aqueles irmãos, presidente, que têm deficiência visual, de Governador Valadares, gostariam muito de reencontrá-lo para dizer que estamos juntos por um Brasil melhor. Um recado que chega aqui para o senhor, viu, presidente? Passando o telefone, eu entro em contato com eles. Para quem não sabe aí, são dois irmãos, né? Um é quase zero a visão dele, outro bastante debilitada, que são dois garotos fantásticos, estiveram presentes lá na Presidência da República, conversamos, tivemos até um evento com a participação deles. São dois garotos fantásticos, né? Pobres, humildes, mas com um coração verde e amarelo muito grande. Obrigado, presidente. Até a próxima. Pitoli. Oi, querido. Deixa eu mandar um abraço para minha mãe, Madalena, que está me vendo aí, cara. E é o seguinte, para quem não sabe, minha mãe salvou minha família. Nós, realmente,
o papel da mulher é fundamental. Então, deixo aqui meu agradecimento à minha mãe. Obrigado. Valeu. Obrigado, presidente. Obrigado, Saxida. Momento especial aqui na Ouro Verde Brasil. Obrigado, presidente. Até a próxima.